Ok, foi. Então, gente, a gente está começando oficialmente a gravação. A gente está com o 10º encontro aqui hoje. Professor Alexandre, da Sociologia. Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre os fundamentos e os desafios da entrevista na pesquisa social. E, bom, eu deixo para o professor, então, começar. Qualquer dúvida, coloquem no chat, ou para quem está assistindo no Facebook, comenta lá também que a gente vai acompanhar. Boa tarde ou boa noite, né, para todos e todas. Eu queria agradecer o convite do pessoal que está organizando essa iniciativa, que é muito legal, né, do PET de Ciências Sociais, aqui no nome da Milena, da Natália, Tiffany, né, acredito que os demais, Giovana e Tobias, também estejam na organização. É muito legal esse espaço, acho que é uma oportunidade para a gente poder apresentar rapidamente algumas discussões referentes às práticas de pesquisa nas ciências sociais, que outras áreas, inclusive, mobilizam também, cada vez mais. Então, a entrevista qualitativa, a observação participante, a etnografia, enfim, né, você encontra pesquisadores e pesquisadoras nas áreas de enfermagem, administração, contabilidade, enfim, áreas que a gente nem imagina, mas que também tem mobilizado essas técnicas de pesquisa, né? Eu hoje vou falar um pouquinho, né, sobre a entrevista, alguns aspectos, vou tentar não me alongar muito, até para a gente poder discutir. Eventualmente eu vou tentar trazer alguns causos né, e casos, né, que eu mesmo experimentei ou venho experimentando ao longo da minha trajetória, né? Embora eu goste muito da entrevista, acho que a entrevista é uma técnica muito importante, né? É engraçado, né? Eu tenho, por exemplo, no meu TCC, ou na minha monografia, né, como a gente chama na instituição em que me formei, eu utilizei bastante entrevista e observação, mas na tese, por exemplo, embora eu tenha feito bastante entrevistas, né, eu acho que, para o tamanho da tese, a quantidade ainda é considerada provavelmente reduzida, porque eu apostei mais na observação participante, né? Mas, obviamente, isso não é um problema grave, né? São as escolhas que a gente faz diante das circunstâncias que a gente tem, né? Já adiantando, por exemplo, né? Eu lembro das várias entrevistas informais que eu realizei que nunca foram registradas através de qualquer dispositivo, mas, né, que eu fiz anotações, né? E aí, só para começando com o caso, eu me lembro, e com o caso, né? Eu me lembro de uma entrevista que eu fui preparado para fazer, né, num determinado local, já digo qual foi a minha pesquisa, e lá eu fiquei simplesmente conversando 5 horas com a pessoa, com a minha interlocutora, né? E em nenhum momento houve uma brecha, né, por ela mesma, né, e da situação e pela situação, para que eu pudesse registrar aquilo. Eu levei meu gravador e não consegui. Deixei a conversa desenrolar, até porque o próprio desenrolar da conversa me mostrou várias camadas das coisas que eu queria saber e até muito mais do que eu tinha previsto. Então, só para vocês terem um pouco a ideia de que a entrevista também é alguma coisa, pelo menos a entrevista não diretiva, né, como a gente chama, né, ou não dirigida, ela deixa muitas possibilidades, abre muitas possibilidades, né, ela é bem flexível nesse sentido, né. Bom, não falei da minha pesquisa recente, né, que foi, né, culminou na minha tese de doutorado, né, então eu acompanhei as várias remoções de favelas, né, aqui vilas em Porto Alegre, né, como vocês se referem a esse território, no contexto de preparação da cidade para os Jogos Olímpicos de 2016, né? Então, enfim, eu acompanhei, né, vários desses casos no Rio de Janeiro durante alguns anos e depois mesmo da tese também, né, continuei acompanhando esse cenário. E aí, consequentemente, também pude entrevistar muitas pessoas, né? Tanto moradores dessas comunidades, ativistas, integrantes de movimentos de direitos humanos, autoridades públicas e por aí vai. Tá? Então, só para, enfim, vocês se situarem um pouco mais, né? Eu continuo trabalhando ainda, né? Que esse é o meu campo temático principal, né? Periferias, favelas, comunidades, enfim, né? Como a gente queira chamar, ou seja, essas experiências, né, de quem habita nesses territórios, né? As políticas direcionadas a elas, né? O modo como elas se subjetivam
e por aí vai. Então, né, nesse grande espectro, digamos assim, né, dentro do campo maior da sociologia urbana, né, esse espectro das periferias. Tá? Bom, entrando propriamente dito no nosso assunto de hoje, né, eu tentei articular aqui a apresentação, né, em alguns tópicos, e aí eu vou tentar seguir por eles, e aí depois a gente pode desdobrá-los um pouco mais, tá? Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o fato de que a entrevista ela se apresenta, né, como uma maneira de acessar diferentes pontos de vista dos atores sociais, né, e, consequentemente, de considerá-los, esses pontos de vista, né, na compreensão, na interpretação de suas próprias realidades. Né. As entrevistas elas também podem ser tidas e fundamentais, né, para que a gente possa apreender o sentido que os próprios atores sociais dão às suas condutas, às suas atividades, às suas ações, né? A forma com que representam, né, e vivem o mundo. Tá? Então, esses dois comentários mais gerais, eu abro essa discussão. Tá? Bom, é claro que, como eu disse ali no início, há vários tipos de entrevistas, tá? Eu vou aqui passar por alguns desses tipos, né? Mas vou me focar em um deles em particular, tá? A gente tem, por exemplo, né? E todas elas são formas muito mobilizadas por diferentes pesquisas. É claro que o desenho de pesquisa, né? As opções que vão ser feitas pelo pesquisador, pela pesquisadora, vão definir que tipo de entrevista vai ser mobilizado, né? Se a entrevista for a técnica a ser utilizada ou uma das técnicas a serem utilizadas, tá? Um primeiro tipo de entrevista é aquela que a gente pode chamar de padronizada ou estruturada, né? Essas normalmente são utilizadas naquelas pesquisas de survey, né? Naqueles levantamentos feitos através de um survey, por exemplo, né? Então, aplica-se aqui o mesmo roteiro de perguntas, né, para todas as pessoas através de um questionário, né, pré-elaborado, pré-estabelecido. E aí o objetivo é poder comparar as entrevistas, né, ou que resultou das entrevistas posteriormente, né, ter um padrão de comparação. Então, as padronizadas ou estruturadas significam isso. Um segundo tipo de entrevista é a entrevista semi-estruturada, né? Esse tipo de entrevista ela busca dar conta das questões desenvolvidas de uma maneira mais, como é que eu posso chamar a atenção, né? De uma maneira mais aprofundada pelos entrevistados. Então é um tipo de entrevista que torna possível uma maior flexibilidade, o que não implica na desconsideração de um roteiro mínimo, né? Há um roteiro mínimo estruturado pelo pesquisador para guiá-lo, né, na condução dessa entrevista. E em terceiro, né, um terceiro tipo de entrevista, né, muito comum, são as não estruturadas e as não dirigidas, né, ou não dirigidas, que são as que eu normalmente costumo utilizar em minhas pesquisas. Né? Então aqui a ideia é que a gente defina temas muito genéricos, assuntos mais ou menos amplos, né, pertinentes àquele universo empírico em questão, né, com a intenção de deixar as próprias pessoas conduzirem o que elas vão dizer da forma e na direção que elas querem seguir. Tá? Então, o entrevistado, a entrevistada, eles têm uma maior margem, né, de manobra para poder produzir, né, ou enunciar aquilo que querem enunciar. Tá? Agora, quais são? E aí, como eu estava chamando a atenção antes, né, eu vou tentar, né, seguir um pouco essa discussão a partir dessa forma de entrevista, desse tipo de entrevista não dirigida ou não estruturada. Né? Agora, quais são as vantagens e desvantagens dessa forma de entrevista, ou desse tipo de entrevista? Bom, a primeira, né, vantagem, né, talvez a vantagem principal, consiste no fato de que esse tipo de entrevista se baseia de forma mais adequada na realidade do entrevistado, né? Ou seja, leva a sério a realidade dos nossos entrevistados e entrevistadas. Né? Isso se dá porque na entrevista não dirigida, diferentemente, por exemplo, do questionário e da entrevista estruturada, né, ela não comporta os riscos de pré-estruturação do discurso, né, como um questionário, de alguma maneira, apresenta. Né? Afinal de contas, ele pré-estabelece as perguntas, né, e as possibilidades de respostas muitas vezes. Né?
Nessa forma de entrevista, na não dirigida, na não estruturada, né, nós, pesquisadores e pesquisadores, né, a gente assume o papel de facilitadores da livre expressão dos pontos de vista dos nossos entrevistados e entrevistadas, né? Uma outra vantagem aqui que é importante a gente destacar, né, dessa forma, nesse tipo de entrevista, né, é que ela nos oferece a possibilidade de aprofundar diferentes dimensões da experiência e do contexto de vida dos nossos entrevistados e entrevistadas, né? Eu acho que é por isso, né, que ela me é tão cara, e eu acho que é por isso também que eu normalmente a utilizo, né? Essa possibilidade de aprofundar diferentes dimensões que muitas vezes um questionário pré-estabelecido, ainda que tenha todas as suas potencialidades e tenha a sua importância, dependendo do desenho de pesquisa, talvez não possibilite. Eu, né, que eu que trabalho com pesquisa qualitativa, em geral etnografia, né, e mobilizo a entrevista nesse contexto, né, me interesso profundamente em aprofundar diferentes discussões, diferentes temas, né, diferentes camadas da experiência vivida das pessoas, né, com quem eu estou interatuando, com quem eu estou interagindo no contexto de pesquisa, tá? E acho que é por isso que, no meu caso em particular, a entrevista não dirigida, né, ou não estruturada me parece a mais adequada, tá? Mas, de novo, gente, isso tudo vai depender do desenho da pesquisa, das escolhas teórico-metodológicas que a gente vai fazer, enfim, né? Não é uma coisa que a gente, num dia, acorda e vou fazer essa entrevista, né? Vou utilizar esse tipo de entrevista. Não, cada uma delas tem uma forma de preparação, tem uma forma, elas são organizadas, pensadas, né? No caso da não estruturada, né, pode parecer à primeira vista que é uma coisa completamente aleatória, mas não, né? Ela está inscrita num certo movimento de pesquisa, ela está obviamente sustentada num, né, um certo referencial teórico-conceitual que os pesquisadores mobilizam, né? Ela diz respeito também à sua relação com o interlocutor, né? Então tudo isso é pensado quando a gente mobiliza um certo tipo de técnica, um tipo de técnica de pesquisa, em particular a entrevista, e no caso aqui a entrevista não dirigida, tá? Agora, é claro que tem alguns limites, né? Como qualquer técnica de pesquisa, né, tem limites, né? E um deles, por exemplo, pode ser o fato de que, apesar dos esforços em se buscar deixar à vontade os nossos entrevistados e entrevistadas, né, a entrevista não dirigida, ou não diretiva, ou não estruturada, né, em última instância, não é uma situação sempre percebida como natural, né, tanto por quem é entrevistado, até mesmo por nós pesquisadores e pesquisadoras, né? Ainda que a gente tente criar um ambiente mais confortável e mesmo natural, no sentido de não provocar uma interrupção, uma ruptura completa no cotidiano de vida das pessoas, ainda assim pode ser uma situação percebida, obviamente, como não natural, né? Que rompe a continuidade das rotinas de vida, né? Isso ocorre porque, numa situação de entrevista, né, especialmente nesse tipo de entrevista, né, não estruturada, é impossível impedir, por exemplo, que certos elementos, né, venham à tona nessa interação, como, por exemplo, as interações, melhor dizendo, as intervenções não verbais do entrevistador, né, os gestos, né? Então, porque numa situação de entrevistas, né, a gente se insere com o nosso próprio corpo, né? A gente se insere com os nossos gestuais, né? Isso não está desconectado da situação de entrevista, né? Então, tudo isso vai interferir na situação de entrevista. Então, depois eu vou falar um pouco mais à frente sobre como, em alguma medida, a gente precisa controlar, né, nossas intervenções não verbais, né, os gestos, os gestuais, mas é fundamental a gente ter consciência de como eles operam, de como eles interferem naquela situação e podem, de alguma maneira, provocar mudanças na maneira como os nossos entrevistados e entrevistadas reagem, produzem os seus próprios enunciados e discursos, tá? Bom, seguindo aqui, gente. Em relação à construção, né, de uma certa relação com os nossos entrevistados, né, porque é disso que se trata, né, em primeiro lugar, a gente deve criar um ambiente,
no qual as pessoas entrevistadas elas percebam e sintam que a sua participação e respostas serão valorizadas. Então, demonstrar de alguma forma desprezo, descaso, né, ou mesmo aquela, né, às vezes a gente pode estar num dia ruim, né, e estar entrevistando porque precisa para o nosso projeto, mas sei lá, a gente bota aquela cara do tipo assim, ai que saco, não estou aguentando estar aqui. Pode ser que não seja exatamente né, que a gente esteja discordando, ou enfim, ou não interessado naquilo que a pessoa está dizendo, mas a pessoa, obviamente, pode ler esses gestos, né, como alguma coisa, como uma forma de desinteresse por aquilo que ela está falando. Então a gente precisa ter esses cuidados, a gente precisa demonstrar e valorizar aquilo que ela está dizendo, né? Demonstrar para ela a importância daquilo tudo que ela está nos contando num determinado momento, né? Então isso é fundamental, né? A colaboração dos nossos entrevistados e entrevistadas, ela exige que a gente realize constantemente diferentes negociações, né? Que podem ocorrer tanto antes, mas também durante o ato ou a situação de entrevista, né? Então, aliás, como qualquer circunstância, né? Para quem faz pesquisa qualitativa, a dimensão da negociação ela é fundamental. Então, o tempo inteiro estamos negociando, né, as condições da nossa presença em campo, as condições de realização da entrevista, né? Então, e são situações de negociação que não se encerram em determinado momento, né? Elas ocorrem durante todo o processo de pesquisa. Isso acontece também durante a própria situação e pode acontecer durante a situação de entrevista, tá? Só para citar um caso, me recordei agora, né? Como eu estava chamando a atenção para vocês, a minha pesquisa foi sobre, no caso da tese, né? Continuou sendo depois da tese também, aí tentando perceber os efeitos das remoções de favelas nas famílias e como isso de alguma forma reconfigurou o próprio espaço urbano, né, do Rio de Janeiro, né? Me lembro lá no iniciozinho, bem no início, isso deve ter quase uns 13 anos, né? Na transição, na verdade, do mestrado para o doutorado, né, porque a ideia de pesquisar isso já tinha surgido no mestrado, embora eu não tenha feito isso, né, fui fazer apenas no doutorado. Eu me lembro que eu fui entrevistar um gestor público no Rio de Janeiro que atuava sobre os conflitos fundiários, né, urbanos. E aí, né, só para enfatizar essa dimensão da negociação, já tinha entrado em contato, na verdade, com a assessoria dele, com ele não diretamente. A assessoria marcou a entrevista, eu fui lá, todo, né, paramentado, com o meu gravador e tudo mais. E, na hora, eu tive que realizar uma nova negociação, né, porque ele não quis que eu gravasse a entrevista, né? E na hora eu tentei ponderar e tal, e ele falou, não, eu não gostaria que a minha entrevista fosse gravada. E, obviamente, eu fiquei preocupado. Meu Deus, eu vou perder muitas coisas que ele vai dizer, né? Agora, por outro lado, ele não se negou, por exemplo, que eu anotasse o que ele dizia e que utilizasse o que ele dizia naquele momento, tá? Então, como vocês podem ver, né, mesmo tendo negociado a possibilidade da entrevista antes, né, com seus assessores, né, no momento da entrevista eu tive uma outra camada de negociação que foi em relação à possibilidade de gravar, de registrar, né, com o gravador aquela conversa, né. Se por um lado, né, aquilo não me permitiu, né, ou deixou, né, ou fez com que eu deixasse, né, de captar algumas questões interessantes, por outro, também pude ter acesso a outras informações que, se o gravador tivesse ligado, ele não me permitiria registrar, né? Enfim, né, só um exemplo para que vocês possam, né, se situarem, né, nessas possibilidades de utilização da entrevista, tá? Bom, por sua vez, né, a colaboração dos entrevistados e das entrevistadas nem sempre é definitivamente conquistada. Acabei até agora de dar um exemplo mais ou menos nesse sentido, né? E isso vai ser visualizado, né, por exemplo, no momento em que nossos interlocutores e interlocutoras manifestam suas reticências em estar ali naquela situação, né, através de diferentes sinais, por exemplo, de impaciência. Não sei aqui se alguém já teve a experiência de entrevistar outra pessoa, né? Mas eu já tive numa situação em que era raro, né? Na verdade, né? E foi mais para o final da entrevista, né? Em que a pessoa mostrou esse sinal de impaciência, perguntando, né, quantas, né, perguntas ainda haviam, né? E se ainda ia demorar muito, né? Isso pode ocorrer, né? E a gente tem que estar atento a esses sinais. Pode ser um gesto, pode ser, por exemplo, olhar o pulso para ver o relógio ou o celular.
né? Ou começar a falar, eu tenho que ir para casa, tenho que pegar meu filho na escola, sei lá, né? Então é importante também a gente estar atento a esses sinais, né? Ou a essas reticências, como eu estou chamando a atenção aqui, né? Porque elas são importantes, né? Para a condução da entrevista, né? Pode determinar os ritmos da entrevista, tá? Então, né, diante disso é necessário ressaltar aqui o fato de que a entrevista é um processo contínuo de construção de confiança e cooperação entre nós, pesquisadores e pesquisadoras, e nossos interlocutores. Tá? Então, a entrevista, ela é uma ocasião de interação humana, como eu tenho, né, recorrentemente chamado a atenção aqui. Né? E aí, nesse sentido, portanto, né, ela precisa ser construída como uma interação cooperativa para que a gente consiga os resultados que esperamos. Né? No nosso caso aqui, né, a produção de informações relevantes para a gente pensar determinado fenômeno. Tá? Só beber uma água. Continuando aqui, gente, como eu estava chamando a atenção, né, há pouco, né, dizendo agora há pouco, né, aqueles e aquelas que a gente entrevista num contexto de uma determinada pesquisa, né, elas precisam se sentir à vontade na situação. Isso é uma condição fundamental, né, quando a gente está realizando uma entrevista. Por que isso é importante, afinal de contas, né? Justamente porque isso vai permitir que ele ou ela falem com mais facilidade sobre aquele assunto que a gente quer que eles falem, né? Abordando assuntos e questões que lhes são significativos. Né? Então, quando a gente cria um ambiente, uma circunstância favorável para a realização da entrevista, né, a gente consegue com que as pessoas, inclusive, se abram mais, né, se sintam confortáveis, né, e com segurança de falar o que a gente quer ouvir. Tá? Agora, para tanto, né, de alguma forma a gente precisa garantir um cenário adequado, como eu estava chamando a atenção, né, às performances que todos nós iremos realizar e desempenhar nessa situação. Né? Então, que elementos a gente pode fazer e intervir para que essa encenação, essa interação, né, possa ocorrer de forma adequada, né, e que realmente possibilite que a gente acesse informações relevantes. Né? Uma das questões primordiais são as várias disposições assumidas pelos entrevistadores, né, por nós, pesquisadores e pesquisadores, né, pesquisadoras, com a intenção de fazer com que os nossos entrevistados, né, consigam esquecer todos aqueles elementos, né, no contexto da entrevista que possam, de alguma forma, impossibilitar que falem ou e que garantam um ambiente favorável à confidência. Né? Então, a gente precisa criar esse ambiente adequado, né? A gente precisa fazer valer determinados elementos, né? E assumir uma disposição mesmo, né? Que torne possível que a pessoa fale à vontade, fale o que ela quiser falar. Né? Então, tem uma coisa que me ocorreu agora, tem a ver com isso que eu falei, né? Uma coisa que é fundamental, não só para entrevista, tá, gente? Mas também para outras técnicas, no conjunto das pesquisas qualitativas, que é essa disposição de abertura para o outro. Tá? Isso é fundamental. Né? Então, não é só mostrar interesse por aquilo que está sendo ouvido, né? Que é uma condição fundamental, mas é uma disposição subjetiva de abertura para aquilo que está sendo ouvido. Né? Isso também passa, obviamente, não só por uma certa experiência de pesquisa, né? Claro que quanto mais experiente você vai fazendo essas coisas de uma maneira melhor, mas também por uma mudança subjetiva. Né? Uma mudança subjetiva fundamental. Tá? Então isso é uma questão que eu gostaria de ressaltar e destacar aqui para vocês. Tá? Um dos elementos importantes a serem destacados aqui é a escolha do momento mais adequado para realizar a entrevista, né? De forma que ambos, né, nós, entrevistadores e entrevistadoras, e os entrevistados estejam de fato disponíveis. Né? Isso, de novo, toca naquele tema das negociações. Né? Então, o momento, não só a ocasião, na circunstância, né, o ambiente, né, mas também o momento, né, é fundamental. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não foi exatamente no contexto de uma pesquisa, né, foi de uma ação, né, pública, civil pública, enfim, que eu fiz parte no contexto da minha pesquisa, né, mas a gente
qual era a estratégia? Era entrevistar, né, efetivamente, né, pessoas que tinham sido removidas para que a gente elaborasse uma denúncia internacional, né, para a OEA. Né, E aí a gente foi, obviamente, consultando as pessoas que tinham sido removidas, e aí, obviamente, vocês possam imaginar, né, o quão violentos são esses processos, né, quanto isso impacta, né, negativamente na vida dessas pessoas, né, e o que aconteceu era imaginável, né, então alguns aceitaram, toparam, porque queriam, né, expor isso, explanar isso para o mundo, e outros simplesmente não quiseram. Então não era o momento adequado para a gente conversar com essas pessoas, elas não queriam falar. Né? Então isso pode ocorrer, às vezes, sei lá, às vezes você está num contexto específico, nesse caso eu estou lidando com uma experiência limite de violência, enfim, né, de uma reconfiguração profunda na vida dessas pessoas, né? Mas talvez há pesquisas em que não sejam, né, enfim, operadas nesses limites, né? Mas que, por exemplo, né, pode ter morrido, você marcou a entrevista naquela semana, morreu alguém da família, um ente querido, enfim, a pessoa está abalada, né? Então aquilo não é o momento para você realizar a pesquisa. Obviamente isso toca também em questões éticas, né? Esse momento adequado de realizar a entrevista, né, toca também nessas dimensões éticas fundamentais, né? Ou seja, né, a gente tem que saber ler, né, qual é o momento adequado. E isso, obviamente, passa por essa negociação, passa por essa disposição e também passa por essa consideração, né, de uma certa sensibilidade para o momento. Tá? É fundamental também, melhor dizendo, né, um outro elemento importante, né, é a definição de um lugar mais favorável ao desenvolvimento da entrevista. Ou seja, nem todos os lugares favorecem com que a pessoa se sinta tranquila e à vontade. Né? Então, por exemplo, eu realizei algumas entrevistas em espaços públicos, porque ali a pessoa, né, segundo ela, se sentia mais à vontade. Outras preferiam lugares mais fechados, a própria casa. Enfim, isso variava muito, né? Isso também era objeto de negociação, tá? Isso também vai interferir naquilo que vai ser dito e como vai ser dito, tá? Encontrar um lugar adequado é um esforço justamente para evitar desarticular o menos possível as rotinas de vida daquelas pessoas, tá? Ou dos nossos possíveis entrevistados. Tá? Isso é fundamental. Então, dependendo do tipo de pesquisa, né, eu fiz muitas entrevistas, quando eram com moradores, na casa dos próprios moradores. Né? E aí, obviamente, considerando aqueles que estavam, né, ainda em processo de remoção. Né? Em outros momentos não, porque as escolhas eram outras. Tá? Agora, nós precisamos também, né, nos esforçar para diminuir os efeitos negativos e incômodos que possam ter a utilização dos dispositivos de registro que eventualmente a gente possa utilizar, né, os nossos celulares ou gravadores, por exemplo. Né? Então, a ideia é que os entrevistados eles esqueçam que esses dispositivos estejam ali para que eles efetivamente possam falar. E também que a gente, de novo, né, se mostre aberto no momento em que eles se recusem, né, a utilizar esse tipo de dispositivo, né, que a gente utilize esse tipo de dispositivo, tá? E aí a gente, obviamente, né, não acatar esse tipo de demanda no momento da entrevista, tá? É importante também que a gente leve em consideração aspectos, né, que podem parecer absolutamente banais, mas, de novo, né, tem a ver justamente com a apresentação nossa, né, numa ocasião de entrevista, né, porque a gente se apresenta com o nosso corpo, né, com as nossas marcas imediatamente visíveis, né, gênero, de raça, mas também daquilo que a gente está vestindo, das indumentárias que a gente está utilizando, enfim, por aí vai. Né? Então a gente precisa estar atento a essas marcas também, né? Então, se a gente tem uma certa forma de vestir ou de se portar, né, de utilizar determinados objetos, né, pode ser que isso seja visto como ofensivo. Não estou dizendo que a gente não deva utilizar, mas em determinadas ocasiões ponderar essa utilização, né, para que, enfim, na própria interação de pesquisa possa se realizar e seja mantido num certo patamar de respeito mútuo, né?
como a gente espera, né, que seja em qualquer interação social, tá, gente? E aí, nesse sentido, por exemplo, é recomendado que a gente utilize, no caso do vestuário, das roupas, né, roupas mais ou menos adaptadas ou adaptáveis às circunstâncias, né, na medida do possível, né, gente? Obviamente isso não é uma lei de ferro, né, agora eu tenho que me mudar completamente, né, o que eu sou. Não é disso que se trata, né? Mas, por outro lado, embora a gente e nem é a pretensão aqui, né, de se esconder, né, por outro lado, a gente também tem que produzir um equilíbrio entre aquilo que nós somos, aquilo que nós aparentamos ser, ou aquilo que a gente carrega no nosso corpo, né, e os contextos de pesquisa e de entrevista em particular nos quais a gente vai se inserir. Tá? Aí são cálculos, são, né, considerações que a gente precisa realizar quando a gente vai fazer entrevista ou no contexto de uma pesquisa qualitativa mais ampla, tá? Continuando aqui, gente, e aí eu prometo não me alongar mais do que eu já estou me alongando. E aí uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir também, né, sobre o nosso próprio papel, né, enquanto entrevistadores e entrevistadoras, né? Bom, como em qualquer interação social, né, a aproximação inicial numa situação de entrevista, né, pressupõe que os participantes se avaliem mutuamente. Então tem um certo jogo de expectativas, né, operando quando a gente se encontra diante do outro, numa situação de entrevista. Isso também ocorre, né, como eu tenho chamado a atenção, isso é uma situação como qualquer outra, né, é uma interação como qualquer outra, né? Que a gente tente, né, descobrir como é o outro, né, porque isso eventualmente a gente vai realizar, porque isso é o que vai tornar possível entender como a entrevista poderá avançar, se desenrolar e por quais razões, tá, gente? É importante também sempre perguntar, tentar fazer esse esforço, esse é um esforço fundamental, né, de forma não agressiva ou constrangedora. Pode parecer um pouco chovendo molhado dizer isso, né, um pouco óbvio dizer isso, mas é fundamental, né? Ou seja, porque muitas vezes a gente pode estar entrevistando alguém que a gente discorde, né? Porque nem sempre a gente está conversando com quem a gente concorda, né? A gente pode estar entrevistando alguém que a gente não concorda, né? De um espectro ideológico diferente do nosso, enfim, né? E que às vezes até pode nos causar, em alguma medida, irritação, repulsa até, né? Isso pode vir a acontecer, né? Afinal de contas, como qualquer interação, né, as nossas emoções também se manifestam numa situação de entrevista, né? Podem se manifestar numa situação de entrevista. Então, diante, por exemplo, de um comentário que pode até nos soar ofensivo, a gente tem que, de alguma maneira, tentar contorná-lo, aquilo, de alguma forma, e fazer questões e perguntas que também não sejam agressivas, né? Tá? Então, por exemplo, né, uma coisa que é importante quando a gente está iniciando uma entrevista, né, é evitar falar de temas que são tabus, polêmicos, né, começar com uma entrevista já com perguntas desse tipo, né? Mas tentar fazer perguntas mais genéricas, né? Isso, claro, gente, estou falando no contexto de uma entrevista não diretiva, não estruturada, tá? Então, uma forma possível para evitar o embaraço, né, inicial ou uma hostilidade, né, é perguntar a partir por meio de generalizações. Então, por exemplo, o que você pensa sobre tal assunto, né? Muitas pessoas consideram que, né? Você tem alguma opinião sobre isso? Então, uma coisa nesse sentido, questões mais genéricas, né? Ou vocês também a gente pode, né, pedir para que a pessoa ela relate ou comece na entrevista relatando um dia comum na sua vida, né? Na sua casa, no seu trabalho, num dia de lazer, enfim, se aquilo obviamente tiver alguma conexão com a discussão em questão, né, na sua pesquisa, né, com o seu tema de pesquisa, tá? Então, são estratégias, né, que a gente pode ir mobilizando, né, para dar o pontapé inicial da entrevista, sem que, obviamente, tenha algum embaraço, que pode vir a acontecer, gente, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, muitas vezes acontece. Às vezes você perguntar alguma coisa que a pessoa ou entenda como ofensa, ou que ela possa ficar constrangida,
né, né, de alguma forma com aquilo que foi perguntado, né? Então isso pode acontecer e a gente tem que estar preparado, né, ou tentar se preparar o máximo possível, né, para quando encontrar situações desse tipo, de embaraço, né? De novo, né, o embaraço, né, se a gente for lá com o Goffman, é uma das possibilidades de uma situação qualquer, de uma interação social qualquer. Não seria diferente, de novo, numa entrevista, tá? Uma outra estratégia que é muito interessante também, né, além dessas que eu mencionei, né, é perguntar coisas particulares que aconteceram com os nossos interlocutores. Tá? Então, perguntar sobre algum fato específico que aconteceu na vida dela. Né? Não perguntar sobre o dia a dia ou alguma coisa do cotidiano ou questões muito genéricas, mas também perguntar sobre um fato específico, para que ela possa começar a elaborar aquilo que ela vai dizer a partir desse ponto de partida. Tá? Quem entrevista, né, como eu já disse mais de uma vez, né, e venho reiterando aqui o tempo inteiro, deve deixar quem está sendo entrevistado muito à vontade, né, e principalmente encorajar essa pessoa, né, a falar, né, oferecendo provas da sua disposição para escutar. Tá? Então, aquilo que eu estava chamando a atenção antes, né, sobre essa disposição, né, subjetiva de abertura para o outro, né, tem a ver também com esse encorajamento para que o outro fale. Né? Ou seja, todas essas questões todas que eu estou chamando a atenção aqui, né, criar um ambiente adequado para a fala, né, escolher um lugar adequado para a fala, um momento adequado para a fala, né, para a conversa, a indumentária, o modo como você se apresenta, né, o modo como você fala, né, tudo isso, né, tem a ver justamente com um ambiente de encorajamento, de segurança, obviamente, mas de encorajamento, para que a pessoa possa elaborar, né, o que quer que seja. Tá? Então, além disso tudo, uma outra questão que é fundamental numa situação de entrevista, né, é que a gente não interrompa os nossos entrevistados e entrevistadas durante a sua fala. Né? Pelo menos eu tente evitar o máximo possível isso. Afinal de contas, a pessoa provavelmente ela vai estar numa certa linha de raciocínio, e se a gente interromper, isso quebra essa linha de raciocínio, e também pode ser visto como um desrespeito, né? Ou seja, né, um sinal de que realmente você não está interessado naquilo que ela está dizendo. Né? Tá? Então, e uma outra coisa que também, né, relacionada a esse momento, né, essa questão de não interromper aquilo que está sendo dito, né, é respeitar os momentos de silêncio da pessoa. Porque esses momentos de silêncio, eles podem representar duas coisas, né? Eles podem ser um momento em que a fala não dá conta de dizer aquilo que a pessoa experienciou, vivenciou, ou está sentindo. Né? Então, não é que tenha faltado argumento, mas pode ser que aquilo não seja passível de ser dito mobilizando uma certa gramática, né? Ou se utilizando da fala, propriamente dita. Né? Ou pode ser uma coisa mais modesta, no sentido da pessoa estar se preparando, né, para realizar uma passagem naquilo que ela está, né, naquilo que ela está informando. Então, pode ser uma ruptura apenas para organizar as ideias. Então, o silêncio pode ser tido a partir dessas duas considerações, tá? E aí, gente, eu já vou caminhando para o final, porque eu acho que eu já falei quase meia hora já, né? Ao realizar uma entrevista, e aí eu acabo com essa reflexão, né? E de resto, ao mobilizar outras técnicas qualitativas, né? A gente, né, nós pesquisadores e pesquisadoras, a gente não deve buscar eliminar os efeitos do contexto, né, sobre aquela entrevista. Né? Enfim, vocês estão reparando que eu tenho chamado a atenção para isso, né? Mas eu vou dar um destaque para essa questão agora. Né? Mas, ao contrário, né, a gente deve se empenhar em evidenciar e compreender justamente a forma com que o contexto vai impregnando os discursos, né? Que pode impregnar os discursos, né? Bem como esses diversos elementos que vão atuar em sua construção. Então, me parece fundamental insistir nas condições de produção do discurso, que a gente cria numa situação de entrevista. Tá? Nesse sentido, é importante também nos atermos ao papel que assumimos nessa produção discursiva, porque, afinal de contas, também realizamos, né, um papel nessa situação, nessa produção discursiva. Ou seja, as trocas que realizamos entre nós e nossos interlocutores seriam, de alguma forma, articuladas por uma espécie
de fio discursivo no qual as intervenções que os nossos interlocutores fazem, e nós mesmos, enquanto entrevistadores, realizamos, apenas são compreensíveis em relação às intervenções do outro. Entende? Então, na verdade, a gente está não só, obviamente, criando uma determinada situação específica, né, mas também a gente está numa situação específica de produção discursiva, no qual nós, pesquisadores, também participamos dessa produção. Né? Então, não é só aquilo que é dito pelos nossos interlocutores. Aquilo que é dito pelos nossos interlocutores, muitas vezes, depende daquilo que nós também perguntamos, daquilo que nós falamos, do modo como a gente fala. Então, esse universo, né, esse universo discursivo criado por essa situação de entrevista também precisa ser levado em consideração, porque isso vai interferir naquilo que vai ser dito, né, naquilo que vai ser produzido ali naquela situação. Então, todo o material produzido, né, a partir da entrevista, né, é tido por alguns autores justamente como uma co-construção, ou seja, né, uma construção comum, né, mutuamente realizada, né, pelos entrevistados e pelos entrevistadores. Tá? Bom, gente, com isso eu acabo essa explanação inicial e fico aí aberto para as questões, para os comentários, tá? E aí agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês discutindo, tá bom? Valeu. Bom, professora, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pela contribuição. Foi muito agregador para a gente, para o TCC como um todo, para a pesquisa qualitativa e para quem está nessas etapas finais de buscar maneiras de se construir a sua pesquisa. Para o pessoal que está acompanhando aqui, fiquem à vontade para deixar perguntas no chat, ou ligar a câmera, ou ligar o áudio para falar, fiquem à vontade. A gente elaborou 3 tópicos que talvez sejam interessantes para você falar. Vamos pelo Tobias primeiro aqui. Ele já fez uma pergunta. Poderia falar sobre a utilização do anonimato nos seus trabalhos? Não sei se tu já gostaria de responder. Posso responder. Não, então, Tobias, isso é uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, o anonimato é um recurso que, em geral, a gente utiliza justamente para não identificar e preservar a identidade dos nossos interlocutores, né? Mas, de novo, né, ele não é um recurso que vai dar conta sempre de resolver as questões éticas das nossas pesquisas. Né? Isso vai variar de uma pesquisa para outra, vai variar sobretudo das negociações que a gente realiza com os nossos interlocutores. Então, por exemplo, eu posso te dar da minha própria pesquisa da tese, né, isso tem um caso que é muito ilustrativo dessa questão, né, de como o anonimato tem limites, né? Apesar de ser um recurso importante. Eu normalmente não identifico os meus entrevistados, os meus interlocutores, né? Mas nessa situação específica, né, em que eu estava lidando com essas formas de violência, mas também com as formas de resistência dessas pessoas, né? Teve um entrevistado que, quando eu fiz a entrevista, quando eu encerrei a entrevista, eu perguntei, você quer que eu te identifique, né? Porque eu tenho optado por não identificar com quem eu estou conversando. Ele falou, não, pode identificar, com certeza. Para mim vai ser ótimo, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou e o que eu estou passando. Né? Então, nesse caso específico, para ele, naquela situação, né, o nome dele aparecer num texto era uma possibilidade de publicização para tudo aquilo que ele passava, né, para todas aquelas formas de violência que ele estava sendo obrigado a lidar na sua vida cotidiana, né, que modificou a sua vida, principalmente, né? Agora, nem sempre isso ocorre, né? Então tem pessoas que pedem para que você não identifique o nome delas, e também tem a sua própria política ética, né? Na sua própria política do texto, né? Eu defini já há algum tempo e utilizar sempre nomes aleatórios, né? Nomes fictícios, né? Para não identificar. Tem um outro recurso que em geral é associado a isso. De novo, gente, isso depende dos contextos de pesquisa. Né? Você está lidando, por exemplo, com um contexto de pesquisa, por exemplo, como esse do meu né, da tese, né, que envolvia uma violência estatal, violência institucional direta. Né? Não é legal você divulgar o nome das pessoas, porque elas podem ficar expostas, né, mais do que elas estão, de alguma forma.
Mas nesse caso específico, esse interlocutor preferiu, né, ele fez uma avaliação contrária. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque, em última instância, nós, pesquisadores e pesquisadoras, é que controlamos, né, a capacidade de circular ou de circulação daquilo que a gente está escrevendo. Os nossos interlocutores não têm esse controle, né? Eu até falei isso para ele quando a gente estava nessa situação de entrevista, né? Ah, mas aí você não sabe por onde esse texto vai circular, né? Ainda assim, ele autorizou a utilização do nome dele, tá? Mas, por outro lado, é isso. Ele não tem noção de por onde isso vai circular. Quem que vai ler esse tipo de produção, né? Obviamente, isso pode acontecer com as notícias jornalísticas também, né? Quando a pessoa dá uma entrevista, você não sabe onde essa entrevista vai parar, né? Então, ela pode parar em muitos lugares. Acontece também com os nossos textos, e principalmente com os textos acadêmicos, talvez um pouco menos do que as nossas entrevistas, né? Os textos acadêmicos circulam bem menos, mas ainda assim circulam significativamente. Então, essas decisões sobre divulgar ou não, sobre manter no anonimato ou não, vão ser sempre decisões tomadas situacionalmente, né? Sempre na ocasião em que você está ou negociando essas condições com seus próprios interlocutores ou no momento da escrita, né? Em que você vai definindo as estratégias éticas, inclusive, né, do seu texto, tá? Então é isso. Obrigada, professor. Deixa eu ver se a Tiffany está aqui ainda. Ela tinha uma pergunta mais específica para fazer. Ali, ela ligou o microfone. Oi. Tá bom. Ai, meu Deus. Ô, Tiffany, só antes de você perguntar, gente, tá ruim essa sombra? Porque tá batendo um sol, pegou na janela. Tá. Tá tranquilo. Não, só se não estiver desconfortável pra ti. Aí é pra ti, né? Tá ficando, mas por enquanto tá tranquilo. Mas pode seguir, desculpa. Ai, tá bom. Tá bom. Professor, enquanto tu foi falando, né, é inevitável a gente tocar nesses aspectos, né, de como lidar com o nosso interlocutor e tal. E daí eu fiquei pensando em alguns casos, assim, mais específicos, como, por exemplo, eu já ouvi falar muito por cima, assim, muito brevemente, de um conceito que se chama o outro repugnante, né, mas é sobre, assim, tu não concordar muito com o teu interlocutor, né? Discordar bastante dele. E daí, ok, a gente tem que evitar, né? Não tocar em temas polêmicos, né? Tabus, como tu sugeriu e tal. Mas e quando é inevitável isso acontecer, né? Quando a gente, assim, sabe que vai lidar com pessoas que podem, com certeza ou com quase certeza, vir a ser outros repugnantes, e daí tu não quer largar do tema de pesquisa, e daí tem que lidar com a entrevista com essas pessoas. Enfim, né, eu fiquei pensando sobre isso, porque é um dilema, né, para quem trabalha com grupos religiosos que eu não sei se é o adequado chamar de extremistas ou grupos de extrema direita, né, enfim, fiquei pensando nisso. E outra coisa também, uma coisa que eu fiquei pensando agora, na verdade, é que óbvio, né, nos nossos trabalhos a gente não pode inventar coisa, não pode mentir, não pode inventar reações do interlocutor, enfim, mas tem informações que não são ditas, né, como tu falou no início, né, a linguagem não é apenas a fala, né, e daí eu acho que quando a gente está lidando com entrevista, às vezes acaba sendo um dilema, né, nossa, será que isso daí é coisa da minha cabeça, será que a pessoa realmente ficou desconfortável com tal pergunta, ou, né, enfim, será que nesse momento ela ficou emocionada ou era uma coisa mais que eu esperava, né? Então, assim, acho que são algumas coisas que passam pela minha cabeça também, particularmente, mas eu acho que eu não sou a única, gente. Enfim, e obrigada pela tua presença, foi muito boa. É isso. Valeu, Tiffany. Não, então, são ótimas questões, né? Sobre a primeira, na verdade, eu estava falando que é bom evitar no início da entrevista temas tabus, né? Justamente para isso não causar algum constrangimento ou desconforto para os nossos entrevistados e entrevistadas, sabe? Então, a ideia é começar por assuntos ou banais, ou pegar um fio de algum fato que você já, de alguma forma, conhece da história da pessoa, ou pedir para que ela conte, né? Claro, tendo a ver com as questões de pesquisa, né? Conta qualquer coisa aí da sua cabeça, né? Também não é isso, né?
Mas nesse sentido, agora, é claro, e é importante que esses temas tabus ou muito difíceis de serem ditos possam aparecer ao longo da entrevista. E uma coisa que a gente precisa estar atento, né, e eu me lembro, tem muitas pesquisas que trabalham nessa perspectiva, tem uma pesquisadora indiana, Venadais, ela vai falar muito sobre isso, ela trabalhou muito com observação, mas uma coisa que é importante a gente fazer é sempre estar atento, né? Então, a forma como é dito, as palavras que são ditas, os silêncios, eles podem nos informar muitas coisas, né? Então pode ser que aquele tema tabu ou muito delicado não tenha sido dito com as palavras que a gente achou que iam ser ditas, mas ele pode ter sido dito de outras maneiras, né? A pessoa pode ter tocado nesse assunto, né? E a gente precisa estar atento a isso. Pode não ter tocado no assunto que a gente gostaria que ela tocasse com as palavras diretamente, mas ela pode ter ido pelas bordas, né? Pelas brechas, sabe? Pelo entorno daquilo, né? Então isso é uma forma também de falar, né? Pelas bordas. Isso é uma coisa que é difícil, né? Quando a gente está começando, obviamente, é difícil de identificar quando alguém está falando pelas bordas, né? Mas é muito comum que alguém fale pelas bordas, principalmente em determinadas circunstâncias, né? Circunstâncias de violência, por exemplo, né? Isso pode aparecer, né? E isso eventualmente aparece. Talvez a pessoa não fale como as interlocutoras da Venadais, né? As mulheres indianas pós-partição, enfim, né? A partição da Índia, foi um processo que ela analisou nas obras dela, né? A divisão da Índia e o Paquistão, né? Que ocorreu no final da década de 40, ela foi estudando as consequências disso na vida das famílias Punjab décadas depois, né? Então, essas mulheres muitas vezes não falavam, por exemplo, sobre os atos de estupro, né, que elas sofreram durante o processo de partição e de constituição das duas nações, né? Isso acaba aparecendo, né, de maneira muito... eu esqueci o termo que ela usa agora, né, mas de maneiras muito indiretas, né, no cotidiano, nas relações que as pessoas estabelecem entre si, né, mas aparece. E é essa forma de aparecimento que a gente tem que estar atento. Isso pode aparecer nas entrevistas também, né? Por isso que a entrevista não diretiva, ela é muito rica, ela é muito interessante, mas também difícil de fazer, né? Às vezes a gente pode achar, é só sentar lá e conversar. Não é tão simples, né? Se a gente tem que estar atento a essas bordas, né? Essa forma não direta de falar sobre aquele assunto, né? Então a gente também precisa criar essa atenção, né? E obviamente a experiência faz toda a diferença aqui, claro, né? Sobre a outra questão, se eu não me esqueci, isso tem a ver também com essa pergunta que você fez, né? Como é que é o outro? Esqueci agora. Outro repugnante que você falou, né? Eu não conhecia esse texto, não. Mas isso é uma ideia, mas a ideia aqui é justamente essa, ou seja, como a gente consegue construir essa disposição subjetiva para lidar com o outro, seja quem quer que seja, né, seja qual for esse outro, né? Mas também, por outro lado, a gente precisa entender que, né, como qualquer ser humano, a gente também tem limites, né? A gente também tem emoções, essas emoções também podem vir à tona, como em qualquer situação, né? Na entrevista não seria diferente, né? E aí, de novo, né, depende muito dessas negociações que a gente faz com os nossos interlocutores, né? E aí, que tipo de abertura é possível estabelecer nessas circunstâncias, né? Pode ser que se torne impossível, né? E aí a gente não consiga realizar e tem que partir para outra, né? Claro, de novo, a gente precisa, né, sempre, né, no momento, antes e no momento da entrevista, né, realizar diferentes avaliações, né? A gente está fazendo essas avaliações o tempo inteiro, das condições da entrevista, né? A gente está negociando os termos da entrevista também o tempo inteiro, né? Então esses são procedimentos, digamos assim, né, tanto essas avaliações quanto essas negociações, que a gente precisa realizar o tempo inteiro para saber até que ponto essa entrevista vai poder se desenvolver, né? Mas não tem uma fórmula pré-estabelecida, né, que vai permitir que a gente, olha, vamos aplicar esta técnica e ela vai fazer com que a gente contorne, por exemplo, essas diferenças ontológicas entre mim e o outro. Não existe. Isso vai ser, claro, a gente pode, com base na leitura de outros trabalhos, né, nos inspirarmos para realizar as nossas entrevistas. Mas vai ser no ato das entrevistas que a gente for realizar que a gente vai definir quais são as estratégias, né? Então, de novo, a experiência conta aqui porque
quando tem algum embaraço, alguma dificuldade, a gente precisa se virar nos 30 ali no momento. Né? Então, o que a gente faz? Né? Então, eu já passei por várias vezes em circunstâncias desse tipo, né? De entrevistar alguém e acontecer alguma coisa no meio da entrevista, um embaraço. Às vezes não é um embaraço no sentido de constrangimento, mas alguma situação que ocorreu, e aí você precisa saber contornar aquilo, né? De alguma maneira, sem que aquela interação se interrompa, né? Porque como a gente está lidando com uma interação, de novo, gente, por isso que é legal ler o Goffman, inclusive, né? Há a possibilidade também de rompimento da interação, né? A interação pode se romper por algum motivo, né? Por um embaraço, por uma coisa que foi dita, né? Por uma interferência externa, né? Pode ter alguma interferência externa eventualmente, enfim, e acabar com a entrevista. Isso já aconteceu comigo também, né? A entrevista ser cortada pelo meio e por aí vai, tá? Então, de novo, só para reforçar esse ponto, né? A importância do estabelecimento dessa disposição subjetiva. Essa disposição subjetiva a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando, né, com base na experiência de pesquisa, mas também na vida, claro, né? Porque essa disposição subjetiva de se abrir ao outro, né, de se mostrar aberto ao outro, não é uma coisa só para a entrevista, né, para a situação de entrevista. É uma coisa que a gente precisa desenvolver para o conjunto das relações e interações que a gente estabelece no nosso cotidiano, né? Agora, é fácil quando a gente está lidando com outro muito diferente de nós, né? Não é fácil, né? Afinal de contas, de novo, a gente tem afetos, a gente tem sensações, a gente sente coisas, a gente compartilha determinadas ideias, né? Então, quando a gente está numa situação dessa, né, a gente, em alguma medida, precisa se controlar para poder ouvir, né? Agora, dependendo das circunstâncias, né, se a gente está percebendo que aquilo talvez possa, inclusive, nos ameaçar, nos ofender de alguma forma, a gente interrompe, né? Agora, particularmente, eu nunca estive numa interação, né, de entrevista, né, com uma alteridade radical, digamos, né? Alguém muito diferente de mim nesse ponto, né? Eu já tive, obviamente, situações com pessoas muito diferentes, com os quais eu tinha divergências, né? Mas nesse nível, talvez, nesse exemplo extremo que você está trazendo, não, né? Mas, obviamente, já tive situações em que havia divergências, havia discordâncias, que eu discordava, né? Principalmente, mas que, obviamente, ainda que eu pudesse manifestar essa discordância, né, eu tinha que evitar que ela, de alguma forma, inviabilizasse a conversa, a situação de entrevista, tá? Então, assim, só para te trazer um exemplo, né, nesse contexto da minha pesquisa de tese, né, para as emoções de favelas, né, é óbvio, né, que em relação a algumas ações contra as emoções, eu tinha uma avaliação, né? Afinal de contas, eu também não era um ator social naquele universo, não era só alguém que estava observando de fora aquilo que estava acontecendo, eu estava intervindo também nele, né? Então, várias vezes eu discordei das pessoas em relação, por exemplo, às estratégias de ação, pessoas que eu eventualmente entrevistei ou entrevistei depois, né? Entrevistei, enfim, né? Durante o processo ou depois do processo, né? Então eu discordava daquilo, mas de alguma forma, né, essa discordância, né, ela deve, por exemplo, estar presente em determinados espaços, né, e ser evitadas em outros, no caso da entrevista, por exemplo, sabe? Enfim, eu acho que é um pouco por aí que eu te responderia, né, tá? E aí, gente, só enfatizando esse ponto, de novo, não tem uma fórmula. Então, assim, gente, se vocês, ai meu Deus do céu, me dê aqui uma coisa pronta para poder aplicar, não existe. Né? O que existem são experiências outras de colegas nossos, né, que realizaram pesquisas qualitativas, né, no caso da entrevista não diretiva ou não estruturada, que podem nos servir de inspiração para o nosso próprio trabalho. Né? Não existe manual. Então é isso. Obrigada, professora, ajudou muito. Obrigada. Eu tenho duas últimas perguntas envolvendo o tópico das entrevistas. O primeiro é em torno de entrevistas agora na pandemia. Tem muitas pessoas fazendo entrevistas online. Como que se dá, o que muda, o que a gente deveria atentar mais para esse contexto. E o segundo é talvez alguma recomendação de bibliografia. Tu falou antes do Goffman, mas talvez alguns outros autores que possam vir ajudar a gente a pensar mais nesse contexto que a gente cria em torno da entrevista. Obrigada.
Bom, em relação à entrevista, porque realmente no contexto da pandemia a gente acabou tornando inviável, inviabilizando, ou ficando mais difícil fazer entrevista presencial, né? Então, cada vez mais as pessoas têm realizado entrevistas virtuais, né? Eu diria que essas considerações todas que eu fiz para a entrevista, obviamente estou tomando como ponto de partida a copresença física dos interlocutores, né? Valem também para a pesquisa feita em ambiente digital, né, no mundo digital. Tá? Não difere em natureza, né, em relação àquilo que a gente vai fazer. É claro que diferentes aspectos relacionados à nossa, né, presença física, né, os nossos gestos, o que a gente está vestindo, né, obviamente isso vai estar um pouquinho mais controlado, provavelmente. Né? Até porque, em geral, a gente fica aqui, nosso rosto é a principal, né, a principal coisa que a gente vê, né, em relação ao outro. Né? A gente não vê o corpo inteiro da pessoa. Né? Ainda que sejam pessoas que têm, né, gesticulem muito, como eu, como vocês perceberam, eu estou aqui com as mãos, falando com as mãos, mexendo o corpo e tal, né? Nem sempre isso vai ocorrer, né? Então, e aqui a gente tende a controlar muito mais os nossos gestos, né? Então, claro, essas são questões que a gente precisa levar em consideração, né? Mas em termos de natureza, eu acho que não difere tanto daquelas entrevistas que a gente realiza no ambiente, na copresença física, né? Aqui é uma outra forma de presença mediada digitalmente e que leva em consideração todos esses aspectos que eu mencionei. Agora, é claro que no ambiente digital há muitas outras estratégias para a gente poder conversar, entrevistar, enfim, né, obter informações dos nossos interlocutores. Né? Uma delas, que eu tenho achado que é bem produtiva, tem sido as entrevistas por WhatsApp. Isso tem se transformado cada vez mais em algo comum. Né? Então, assim, não necessariamente a gente marcar uma entrevista aqui, como a gente está fazendo, né? Sei lá, eu e a Milena me fazendo perguntas, eu respondendo, né? Mas vocês, ou a gente encaminhar perguntas, que podem ser perguntas genéricas, podem ser um questionáriozinho mais bem estruturado, e pedir para que as pessoas respondam. Né? Ou mandando um áudio, ou por escrito, né? Podem ser até feitas, né, videoconferências pelo WhatsApp, tem gente fazendo isso. Eu tenho um orientando que acabou de defendeu ontem, né, o Vitor, que ele fez entrevistas por WhatsApp, justamente por conta da situação de pandemia, né? Então ele conversou, então as pessoas respondiam por áudio, respondiam por texto, às vezes faziam vídeo, né? Então é uma outra forma de entrevistar, né, em que você perde provavelmente, né, né, o quente da interação, né, em que você observa os gestos, em que o ambiente faz toda a diferença, interfere nisso tudo, né? Essa situação dialógica que eu estava chamando a atenção, dessa produção discursiva que é comum, né, entre entrevistador e entrevistando, mas que, por outro lado, te possibilita, né, dadas as circunstâncias, obter informações que, de outro modo, não seriam possíveis, né, já que a gente está em meio à pandemia. Tá? Então é isso. Você fez uma outra pergunta que eu esqueci, que é... sobre bibliografias que possam ajudar a gente a pensar nesses contextos de entrevista em geral. Beleza. Eu posso... Você quer agora ou você quer que eu envie depois? Eu posso enviar depois. A gente pode... Não, pode ser. A gente pode, se tu quiser enviar depois, a gente coloca... A gente dá um jeito de transmitir para quem participou, para quem tiver interesse, enfim. Legal. Pode ser. Pode ser. Beleza. Eu tenho um texto que é muito legal, deixa eu ver se eu... que senão eu teria que procurar aqui agora, porque, enfim, não vou lembrar o nome do autor de cabeça. Mas eu posso enviar depois. Claro, não tem problema. Pode mandar para o nosso e-mail lá que a gente dá um jeito de difundir depois para quem participou, para quem tiver interesse também, sem problemas. Ótimo. Beleza. Agora, uma forma, só para reforçar isso, antes de você perguntar, claro. É isso, gente. Uma coisa que é sempre importante quando a gente está aprendendo a fazer pesquisa, né, pesquisa qualitativa em particular, é ler o trabalho dos outros. Ver quais foram as estratégias que outros pesquisadores realizaram para fazer suas pesquisas, né? Isso é sempre muito legal, a gente aprende muito, né? E isso vai nos ajudar. Olha, quando a gente estiver numa situação dessa, a gente vai, olha, fulano de tal fez isso, mas no meu caso não vai ser muito possível, né? Apesar de ser um campo muito parecido, talvez ir por esse caminho seja melhor do que por aquele, né? E as decisões, de novo, elas são sempre, ainda que você consiga pensar
antes, pré-elaborar as suas estratégias, né, vai ser muito de momento mesmo, na ocasião, né? Porque você pode ter elaborado alguma coisa, né, e na hora aquilo tudo ruir, você tem que pensar num plano B, C, D, por aí vai. É isso. Beleza. Tem mais uma pergunta da Tiffany ali. Ela só perguntou o nome da pesquisadora que trabalhou consequências da separação de Paquistão e Índia. É Aí, Vena Dazi, Tiffany, uma antropóloga indiana. Eu até dei alguns textos dela num curso que eu dei na pós esse ano. É bem legal a pesquisa dela, muito interessante. legal. Mais alguma pergunta, gente? Não. Ninguém está digitando. Bom, então eu gostaria de agradecer a tua presença, prof. Foi muito bom, muito interessante, agregou muito pro evento como um todo, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal agora que está nessa época de fazer TCC e está longe dos professores e está vivendo esse drama constantemente. Então, muito obrigada pela tua conversa. Valeu, Milena, eu que agradeço. Eu agradeço aí a possibilidade de participar dessa iniciativa de vocês. É bem, bem legal, assim, bem legal. Material muito bom que já está aí compilado, né? Que vai Sim, servir não só para os nossos alunos aqui da URGS, mas para outros, de outras instituições, outros sim, cursos. Vai ser bem legal. Bela com iniciativa certeza. de vocês, viu? A gente agradece. Muito E obrigada. fico aí à disposição para conversas futuras também. Com certeza, ano que vem a gente está aí de novo numa nova edição, a gente repensa aí nos modelos do TCC. Pronto.